Todos abriram suas Bíblias? João capítulo 16. Nós daremos sequência e hoje, encerrando então a nossa série sobre o Natal. O título da série é Presente, porque nós cremos que o Natal é um presente que nos foi dado. Lá no início, no primeiro sermão dessa série, nós falamos sobre a promessa do Natal. O que é a promessa do Natal? Um filho nos foi dado. Isaías, há mais ou menos 800 anos, não só Isaías, mas tantos outros profetas, há mais ou menos 800 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, ele já prometia, ele já profetizava a respeito do Messias que nasceria, daquele menino, aquele filho que seria nos dado. Nós vemos que isso se cumpre. Essa criança que iria nascer tinha sobre os seus ombros o governo de todas as coisas. Ele é o maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, é o Deus forte. Esse é aquele que viria para nos resgatar. E essa é a promessa que nós temos no Natal. Mas nós já vivemos num tempo onde o Natal, o início do Natal, o nascimento que dá origem ao Natal, já aconteceu. O segundo sermão nós falamos sobre a criança do Natal. Nós meditamos em Lucas capítulo 2, especificamente do versículo 1 até o 10, até o 12, se eu não me engano. Mas nós falamos sobre quem é essa criança que foi prometida a nós. Quem é essa criança que nasceu? Entendemos? A partir do versículo 11 do capítulo 2 de Lucas, inclusive uma parte está ali no quadro. Hoje, na cidade de Belém, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Essa criança que nasceu, ela traz então essa esperança, traz essa vida verdadeira para nós. Nasceu o Salvador, por quê? Porque nós precisamos de salvação. Nós não precisamos simplesmente ficarmos livres do Covid. Senão Deus teria mandado um médico, um biólogo, ou seja lá qual for a área específica, para desvendar e eliminar de vez todos os vírus, todas as gripes e todas as outras doenças da face da terra. Mas não é essa a nossa maior necessidade. A maior necessidade é conhecer a Deus e sermos libertos do pecado. É por isso que nos nasceu um Salvador. A nossa maior necessidade não é dinheiro. Deus não mandou um economista, um contador. A nossa maior necessidade é de um Salvador. Pois nasceu hoje o Salvador, que é Cristo. É o ungido de Deus. É aquele que em si cumpre e tem o poder do Espírito Santo para cumprir a obra de Deus aqui nessa terra. Essa é a criança que estava nascendo. É a essa criança que exércitos celestiais aparecem e louvam aquela criança, adoram aquela criança. Nos nasceu o Senhor. Ele é Senhor porque se Ele é o nosso Salvador, se Ele é o Messias, Ele é aquele que tem sobre si o governo de todas as coisas. Colossenses vai falar sobre isso. Ele é o próprio Deus. Ele é a exata expressão do ser de Deus, pois nele foram criadas todas as coisas. Essa é a criança que nasceu, é o nosso Senhor Jesus. Mas aí talvez venha a pergunta, o que eu tenho a ver com isso? Pois bem, no último domingo, que o nosso culto foi pela manhã, o culto do batismo, que a Tânia e o Adair tomaram a decisão de se batizar, tornaram publicamente a sua fé. Louvado seja Deus pela vida dos irmãos. Nós falamos então sobre o texto de Romanos capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 14. Falamos então sobre a liberdade que o Natal nos traz. Liberdade essa que nos torna livres da condenação do pecado, porque Cristo veio e morreu pelos nossos pecados. Se crermos nele, então estamos libertos, livres da condenação do pecado. Eu já não sofrerei mais a condenação do pecado, é o que diz em João capítulo 5, versículo 24. Aquele que crê em mim já passou da morte para a vida, já tem a vida eterna. Então, o inferno não é meu lugar. Se eu sou de Cristo, é para lá que eu vou, é para junto do meu Senhor. Essa é deve ser a maior certeza das nossas vidas. Nós entendemos aquele dia que essa liberdade que o Natal nos traz aponta para 3 aspectos do nosso tempo. Para o passado, porque nós somos libertos então da condenação do pecado. Para o presente, porque nós somos libertos do domínio do pecado.
e do futuro, porque um dia nós seremos libertos da presença do pecado. É a esse momento que Apocalipse se refere quando diz que o próprio Deus estará com o seu povo. O próprio Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá dor, não haverá pecado, não haverá saudade. Eu não sei você, mas eu ando cansado disso, do pecado, das consequências do pecado. E sabe o que mais é irritante, o que mais deveria nos levar a colocar os joelhos no chão, a cara no chão, em oração, em rendição ao Senhor? É que mesmo cansado disso, a gente gosta do desgraçado do pecado. Se a gente descuida um momento, a gente para de vigiar por um momento, a gente está pecando de novo. Mas a questão é que o significado do Natal, o nascimento de Jesus, não só lá em Belém, mas no nosso coração, nos liberta do domínio do pecado. Então perceba, antes a única coisa que eu fazia era pecar. Era só isso. Agora eu posso lutar contra o domínio do pecado. Agora eu consigo lutar contra o pecado. O pecado agora é uma proposta e não é mais uma definição sobre a minha vida. E por fim, eu serei liberto da presença do pecado. Lá no céu, nem que eu queira, eu vou pecar, porque o pecado será erradicado. Aleluia! Louvado seja Deus! Que esse dia chegue logo. Que esse dia chegue logo. Que o Senhor Jesus volte logo para nos resgatar, para nos libertar desse corpo corruptível, da nossa consciência má, do nosso coração podre. Que se temos Cristo, já não é mais a realidade total nossa, mas ainda lutamos contra. Por fim, nós vamos encerrar hoje falando sobre o Espírito do Natal. Eu quero ler com você o texto de João capítulo 16, nós faremos a leitura a partir do verso 5. Faremos a leitura até o versículo 16. Oro para que você consiga entender e compreender com seu coração a progressão que fizemos nesses temas. Uma promessa, uma criança, a liberdade que essa criança nos traz e agora o Espírito do Natal. A partir do verso 5, então, o texto diz assim: agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito mais que dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso, eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Até aqui. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, é o texto base da nossa noite. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua graça, pelo Teu amor. Obrigado pela Tua misericórdia que se derrama sobre nós todos os dias, que se renova sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por podermos nos reunir como igreja. Obrigado pela vida de cada irmã que está aqui essa noite. Clamamos e intercedemos, ó Deus, pela vida daqueles que estão em casa. Se porventura tem mais pessoas que nós não sabemos ainda com o Covid, que o Senhor esteja guardando a saúde delas, Pai. Tanto do Covid como de tantos outros problemas, tantas outras enfermidades. Que o Senhor guarde a nossa saúde, mas principalmente guarde o nosso coração no Senhor. Porque a Tua palavra nos ensina que é do nosso coração que depende toda a nossa vida. A Tua palavra também vai nos ensinar que se os nossos olhos
forem maus, todo o nosso corpo vai ser mau. Que possamos manter o nosso coração e os nossos olhos fixos naquilo que vem do Senhor, na Tua palavra, na Tua verdade. Espírito Santo, gera isso em nós em nome de Jesus. Independente dos sofrimentos, independente das aflições, das doenças, nós estamos aqui, Senhor, para reconhecer a Tua obra em nós. Nós Te adoramos, nós Te glorificamos, nós queremos que as músicas que cantamos não sejam só da boca para fora, mas que sejam expressão verdadeira do nosso coração. Que nós queremos Te exaltar. Senhor, fala conosco essa noite. Que o Teu bom, santo e verdadeiro Espírito ministre em nossos corações. A começar por mim. Em nome de Jesus. É minha oração, é a nossa oração. Amém. Amém. Você já ouviu falar no espírito natalino? Você já ouviu falar naquele espírito que deixa as pessoas mais boazinhas? As pessoas mais compassivas? As pessoas mais alegres, mais generosas na época do Natal? É muito comum nós vermos campanhas de pessoas que falam contra Deus o ano inteiro. Mas no Natal é época de ser generoso. No Natal é época de ser bom. Esse espírito natalino é o espírito que nós vemos nos filmes. Se você abrir lá a sua plataforma de streaming que você assina, vai ter um monte de filme lá, filmes em destaques, vai ter só filme natalino. Você ligar a TV, nesses últimos dias vai ser filme de Natal que vai estar lá. Nem sempre, é verdade, retratando a história verdadeira do Natal, mas sempre trazendo um espírito natalino. Sempre trazendo uma ideia de pessoas que fizeram algo de errado e se arrependeram, ou pessoas que não ligavam para nada e então começaram a se preocupar. A história nós conhecemos, é basicamente a mesma. A gente assiste, pelo menos eu, minha esposa, nós gostamos de assistir filme, e quando saem alguns desses filmes nós assistimos porque a gente gosta. É um passatempo que a gente tem, a gente gosta de ver filme. Mas esse é o espírito que a gente encontra nos filmes, seriados, que não necessariamente representa, de fato, o espírito do Natal. Não, de fato, representa o que é o Natal. Nós precisamos nos lembrar sempre, e eu venho repetindo isso desde o primeiro sermão, no primeiro domingo desse mês. Natal significa nascimento. Enquanto não celebrarmos o Natal com essa consciência de que é sobre Jesus que nasceu, estamos celebrando o Natal errado. Pode ter muita comida boa. Eu vi umas fotos aí que a gente postou, né, nos stories e tal, nas redes sociais, comida boa, né, as aves, tudo ali, né, bem encaixadinha. Tive a experiência de ajudar a minha sogra a atar as coxas de uma ave lá para ela ficar bonitinha depois assada. Então assim, isso tudo faz parte da tradição, isso tudo faz parte do espírito natalino. Eu tive a oportunidade com a nossa família, foi me dada a palavra para fazer uma oração pela ceia. E uma das coisas que eu mencionei foi de que nós precisamos nos lembrar de que aquilo dali não é só sobre comida, sobre gente estar junto, mas é sobre Jesus. É sobre o que Ele fez por nós. É sobre o fato dele ter vindo a esse mundo e nos dar uma nova vida. Não precisamos e não devemos continuar vivendo do mesmo jeito. O fato é que dificilmente em filmes nós vamos encontrar isso. Dificilmente na sociedade nós vamos encontrar isso. Ainda que nós venhamos a encontrar de forma sutil, débil. Nós vamos encontrar boas ações, nós vamos encontrar generosidade, nós vamos encontrar muita coisa boa na época do Natal. Mas Jesus veio justamente para quebrar esse paradigma de o que importa é nós fazermos coisas boas. Não, Ele veio para botar a bondade dEle em nós. Ele veio para gerar o caráter daquele que é bom em nós. Esse é o espírito do Natal. Porque, meus irmãos, a criança que nasceu, o filho que nos foi dado, morreu. Ele ressuscitou, voltou aos céus, mas não nos deixou sozinhos. Nós vemos isso em João capítulo 14,
que Jesus também está falando sobre a promessa do Espírito Santo. Ele está falando sobre a necessidade dele ir ao Pai e retornar, mas não em carne, mas agora em espírito. Esse é o Espírito Santo, o próprio Deus que vem até nós. Às vezes a gente se questiona, por que tinha que ser assim? Pelo menos lá no íntimo, às vezes a gente levanta alguns questionamentos, por que tinha que ser assim? Pois bem, esse é o primeiro ponto do sermão. Jesus voltar aos céus para que o Espírito Santo fosse enviado é um bem necessário. Perceba comigo, no versículo 5 até o versículo 7, diz assim: agora que eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Os discípulos gostavam tanto de Jesus, eles amavam tanto a Jesus, que queriam que Jesus permanecesse com eles. Eles não queriam que Jesus se afastasse deles. Há outros momentos no relato dos evangelhos que eles perguntam, questionam Jesus para onde que eles estavam indo, questionam Jesus a respeito dos caminhos que Jesus tomava. Como por exemplo, quando Jesus vai cruzar por Samaria e ele diz: é necessário que eu vá por esse caminho, porque havia uma inimizade histórica entre judeus e samaritanos. Então é claro que aqueles discípulos de Jesus não queriam passar por Samaria. Eles preferiam dar uma volta maior do que passar por lá, porque seriam mal recebidos e também porque não gostavam daquela gente. Mas Jesus diz: é necessário que eu passe por aqui. Jesus se afastar fisicamente, presencialmente dos seus discípulos era um bem necessário. Às vezes a gente ouve falar sobre o mal necessário, mas esse aqui é um bem necessário. Nós não podemos dizer que é um mal necessário porque, não, Jesus não está aqui agora, mas é porque lá na frente vai melhorar, então foi um mal necessário. Não, isso é um bem necessário. Nós não perdemos nada com isso. Certa vez eu ouvi um pregador, nem lembro quem foi, mas a forma como ele abordou essa questão me marcou bastante. Ele disse que muitas vezes nós ficamos nessa expectativa, nessa ânsia de ver grandes coisas aqui nessa terra. A gente lê a Escritura e a gente vê Deus criando as coisas com a sua palavra. A gente vê Deus resgatando o povo da escravidão do Egito com forte mão. Nós vemos o relato das pragas, nós vemos o mar vermelho se abrindo, nós vemos maná caindo do céu, carne caindo do céu, nós vemos aquele povo caminhando por anos no deserto e as roupas não se desgastavam, os calçados não se consumiam, Deus preservando milagrosamente aquele povo. Nós vemos Deus levantando reis, levantando juízes, libertadores para o povo dos inimigos. Nós vemos Deus usando a vida dos seus santos profetas para proclamar a verdade, para chamar o povo ao arrependimento. Nós vemos sinais e maravilhas acontecendo em toda a Escritura. Vem Jesus Cristo então e nós vemos Ele realizando muitos sinais e maravilhas. O próprio Evangelho de João vai usar sempre essa linguagem, sinais e maravilhas. Nós vemos cegos que voltam a enxergar, mortos ressuscitam. Eu acho incrível como o Evangelho de Mateus relata o fato de que após a morte de Jesus, o véu do templo se rasga, há um grande terremoto, o dia, que era de tarde, fica como noite, densas trevas cobrem os céus, e muitos sepulcros se abrem e mortos ressuscitam. Tá louco? Que é isso, cara? A gente olha e pensa assim, uau, eu queria ver isso. Você não queria ver isso? Eu queria ver isso. Eu queria estar lá para ver isso. Eu queria ver Jesus ensinando, eu queria ver Jesus pegando ali aqueles 5 pães, aqueles peixinhos e alimentando um mundaréu de gente. E ainda o povo levando uma montoeira de cesta para casa. Que coisa fantástica! Eu queria, assim como Pedro, ver Jesus andando sobre as águas. Eu queria ver Jesus levantando, acordando de um sono, meio assim, sabe, se espreguiçando, e olhando aquela tempestade toda e dizendo, deu.
O mar fica quieto, o vento se acalma. Vai querer dizer que a nossa reação diante disso não seria a mesma dos discípulos? Olhar para aquilo e dizer: verdadeiramente és o Filho de Deus. Que coisa fantástica isso! Que maravilha seria vermos com os nossos próprios olhos Cristo, Deus, entre nós. Mas nós não saímos perdendo em nada. Há alguns que levantam a expectativa de que quando chegar no céu, vão procurar esses caras. Vão dizer assim: e aí, Moisés, como é que foi? Conta aí para mim, como é que foi ver aquela sarça pegando fogo e ela não se consumia? Vamos lá, me diz aí, Caleb, Josué, como é que foi enfrentar aqueles gigantes? Vamos lá, me diz aí, Gideão, como é que foi você sendo o menor dos menores? Era o menor da sua família era a menor da sua tribo, a sua tribo era a melhor de todo Israel. Como é que foi o menor dos menores ser um libertador do povo? Como é que foi ver a ação de Deus? Você ir com 300 soldados contra o maior exército da época e ainda assim sem mover uma espada, Deus libertar vocês. Vamos lá, me diz aí, Ezequias, como é que foi ver Deus mandar um anjo e aniquilar quase completamente o exército da Síria, que estava dominando o mundo na época? Vamos lá, me diz, Pedro, como é que foi ver Jesus andando sobre as águas? Como é que foi jogar a rede de um lado e depois jogar do outro e do nada os peixes começarem a pular para dentro? João, me diz como foi, João, escorar a cabeça no peito do Senhor Jesus. Então, é aqueles também que querem chegar e perguntar para Adão, né? Adão, escuta aqui, vamos conversar. Mas penso eu, como eu disse, eu vi isso certa vez, eu não lembro em que sermão que foi, quem era o pregador, senão eu diria aqui. Mas eu penso que o assunto no céu vai ser diferente. Eu penso que se isso for acontecer, quem vai procurar para saber como era, vai ser eles que vão procurar nós. Porque enquanto eles viam Deus agindo exteriormente, nós temos Deus em nós, dentro de nós. Enquanto o apóstolo João escora a cabeça no peito de Jesus, o próprio Jesus mora dentro do nosso peito. Que privilégio, meus irmãos. Então isso não foi um mal necessário, mas é um bem necessário. Não ficamos órfãos, diz o João capítulo 14. Não ficamos órfãos. Nós não estamos sozinhos. Talvez da mesma forma como os discípulos, na época, às vezes a gente pode ficar triste pensando: eu queria que Jesus estivesse aqui. Eu queria ver Ele. Talvez assim como Tomé, eu quero ver para poder crer. É tão interessante ver como Jesus releva e entende a falta de fé de Tomé. Ele permite Tomé tocar no furo dos seus braços, do seu punho, tocar na ferida ao lado. Ele entende isso. Mas nós não devemos ficar tristes, nem nos sentirmos, e essa tristeza que vinha não é uma tristeza: eu não vi Jesus, queria ver Jesus. Não, não é isso. É uma tristeza de: eu estou só. O meu mestre, o meu Senhor me abandonou. Se lembre, Lucas capítulo 24, os 2 discípulos a caminho de Emaús, eles estavam tristes. Jesus se aproxima deles, eles não reconhecem a Jesus. Jesus pergunta: o que foi que aconteceu que vocês estão tão tristes assim? Eles falaram: você não está sabendo? O nosso mestre, que nós achávamos que era o Messias, foi morto. Ele nos deixou. Esse era o motivo da tristeza dos discípulos. Então, ainda que a gente não fique de fato especificamente triste por não ver Jesus com os nossos olhos, a nossa tristeza às vezes tem a mesma raiz do que esses discípulos. Eu estou só. Deus não olha para mim. Deus não me entende. Deus não sabe minhas dores. E isso é mentira. Isso não é verdade. O texto segue dizendo: mas eu afirmo
que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Jesus vai aos céus para enviar o Espírito Santo a nós, para enviar o conselheiro, ou o consolador, ou o ajudador, ou o encorajador, dependendo da tradução. Mas o ponto é que ele cumpre todos esses adjetivos. Ele corresponde a todos esses adjetivos, porque quando estamos com medo, ele é o encorajador. Quando precisamos de uma direção, ele é o nosso conselheiro. Quando estamos sem saber o que fazer, ele nos dá ajuda. Ele, o Espírito Santo, vem a nós, e isso porque Jesus vai aos céus. A segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 2, vai falar que há um Deus, somente um Deus, e somente um mediador entre Deus e os homens, que é o homem Cristo Jesus. E ele, esse Jesus, se entregou no devido tempo, no tempo oportuno. Dentro da história, dentro do nosso calendário, Jesus veio no momento certo, na hora certa. E há muitas coisas que nós podemos, aqui de forma simples, geral, entender do porquê que Jesus veio na hora certa. O contexto político, o contexto de guerra, o contexto geográfico, o contexto religioso da época, tudo apontava de que isso foi o melhor momento para a vinda do Senhor Jesus. Enquanto o Império Grego, que na época de Jesus já tinha sido subjugado pelo Império Romano, mas enquanto um pouco antes então da vinda de Jesus, o Império Romano, o Império Grego dominava, o estilo de dominação do Império Grego não era cercar um lugar, atacar e matar todo mundo. Eles cercavam um lugar, faziam as pessoas se render, e a primeira coisa que faziam no lugar era colocar uma biblioteca para ensinar a cultura grega para o povo. Dentro da história a gente estuda isso como chamado helenismo. É assim que o idioma grego se torna mundial. É o inglês hoje. É assim que toda a terra, todo o mundo conhecido falava o idioma grego. Porque a forma de conquistar era assim. Era de conquistar a cultura do povo. Pois bem, vem então o Império Romano. É ali que é feito um tipo de acordo, conhecido como a Pax Romana, que era os soldados de Roma guardavam as estradas. O próprio Império Romano construiu muitas estradas e também guardava essas estradas. É assim que ficou mais fácil o deslocamento dos missionários. É assim que nós vemos a capacidade que Paulo encontra então para fazer muitas viagens, para se deslocar facilmente de um lugar para outro. O próprio Jesus, dentro do seu ministério, ia de um vilarejo ao outro, de cidade a outra, de região a outra. O contexto religioso da época era que as pessoas criam no Messias e aguardavam esperançosamente por um libertador, por alguém que viria libertar. Isso mais do que nunca. O povo estava cansado. Mais do que nunca estava cansado das regras que os mestres da lei e os fariseus colocavam sobre o povo, que ao invés de trazer liberdade, traziam prisão. Tinha muitas leis humanas, muitos dogmas apenas. E Jesus vem e diz: aqueles que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim, eu darei descanso para vocês. Darei descanso para a alma de vocês. Tomem sobre vós o meu jugo, o meu fardo, que é leve e que é suave. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus vem no momento certo da história. Você deve lembrar que o Novo Testamento foi escrito em grego. Esqueci de falar esse detalhe aqui. O fato de a língua mundial ser grega mostra mais uma vez que esse foi o melhor momento. A Bíblia nos ensina isso, no momento oportuno Jesus Cristo veio. Então a gente não deve ficar assim: eu queria ver Jesus. Eu também queria, e vou ver.
mas não aqui na terra. Não que ele não possa aparecer, mas nada indica que vai. Apenas na sua segunda volta. Jesus voltar ao céu, voltar ao Pai, é um bem necessário. O segundo ponto, do versículo 8 até o versículo 11, nós vamos ver então a obra do Espírito no mundo. Jesus vem, nasce, vive uma vida perfeita, plena, completa, íntegra, em honra, em perfeição, em obediência ao Pai. Ele morre pelos nossos pecados, pela culpa dos nossos pecados. Ele ressuscita ao terceiro dia, vencendo assim a morte, vencendo assim Satanás, limpando-nos, livrando-nos, pagando-nos a conta que pingava sangue. E ele ressuscita e volta ao Pai. E aí o Espírito Santo desce. Nós vemos essa obra acontecendo em Atos capítulo 2. O dia de Pentecostes, que era celebrado 50 dias após a Páscoa. Já há muito tempo o Pentecostes era celebrado. Então nesse dia específico, nesse ano específico do Pentecostes, o Espírito Santo desce. E aquela experiência muda o mundo. Aquela experiência é algo pontual dentro da história da igreja. Aquele povo nunca mais foi o mesmo. Perceba, Jesus está dizendo, é para o bem de vocês que eu vou. Compare, por um breve momento, o comportamento dos discípulos na morte de Jesus e o comportamento dos discípulos após serem tomados pelo Espírito Santo. Na morte de Jesus, todos fugindo com medo pela própria vida, se escondendo para não morrer. Quando são tomados pelo Espírito Santo, botando o dedo na cara daqueles que mataram Jesus, dizendo, é vocês mesmo, aqueles que vocês mataram, Deus fez Senhor e Cristo. Arrependam-se, salvem-se dessa geração perversa. Algo extraordinário aconteceu, algo milagroso aconteceu. Agora Deus habita neles. E nós vemos isso se desenrolando ao longo da história de Atos. Efésios capítulo 1, versículo 13 e o versículo 14, vai dizer que quando nós cremos, no momento em que cremos na mensagem do Evangelho, no momento que cremos na boa nova da salvação, é nesse momento que nós somos salvos, é nesse momento que nós somos selados com o Espírito Santo. Esse selo representa que nós temos um dono, esse selo representa que nós pertencemos a Ele. Essa é a função do selo, dizer, é meu. Mas há uma outra função importante do selo. Quando você recebe uma mercadoria frágil, ou talvez você pede um lanche, tá? Chega na tua casa, alguns lugares agora está vindo com isso, ele vem com um selo, bem onde fecha a embalagem. Ele diz assim, não aceite se esse selo estiver violado. O fato de ter um selo representa que ninguém entra ali. Está selado, pertence a alguém. O Espírito Santo vem e nos traz isso. Não existe mais a necessidade de alguém impor as mãos sobre nós, como no livro de Atos. Atos é um livro histórico. Não que nós não encontramos princípios ali para os nossos dias hoje. Mas Atos é um livro histórico, que está mostrando como as coisas aconteceram, até as coisas se tornarem como são hoje, como devem ser, até a volta de Jesus. Mas a Bíblia nos ensina que é no momento em que cremos, que o Espírito Santo passa a habitar em nós e pertencemos então a Ele. Essa semana, conversei com alguém que disse que ficou possuída. Essa pessoa disse que ficou possuída por um demônio. E pelo relato, se for verdade, realmente aconteceu. Ao passo que o próprio relato dela é de que ela foi liberta, que ela encontrou a fé em Cristo, que a vida dela pertence ao Senhor. Nós oramos juntos, eu, um outro irmão, oramos juntos por aquela pessoa e nos resta confiar em Deus. Porque em última análise nós não temos como saber se esse selo pertence, está em alguém ou não. Porque esse selo é no coração, não só no lado exterior. É claro que as nossas atitudes vão mostrar o que está dentro de nós. Se pertencemos a Ele, há uma forma certa de andar. Se aqui não entra nada a não ser do Espírito do Senhor, então há uma certa forma de proceder nas situações.
próprio Senhor Jesus nos ensina isso, que é pelos frutos que seremos reconhecidos. Mas isso tudo só acontece porque o Espírito Santo vem ao mundo. A obra do Espírito Santo no mundo, eu quero que você acompanhe comigo, leia mais uma vez, a partir do versículo 8. Diz assim: quando Ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É um texto que nós temos muito na nossa mente, na nossa lembrança, mas precisamos meditar e entender o significado disso. Ainda mais porque o próprio texto traz, o próprio Jesus completa o significado disso. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O mundo não crê em Cristo. Tá, e agora aqui não está dizendo que o Espírito Santo, quando vier então ao mundo, que é o que aconteceu em Atos 2, que ele vai convencer todo mundo, de que todo mundo vai ser salvo, que no fim vai dar tudo certo. Vamos viver uma vida de pecado, vamos viver uma vida que envergonha o Evangelho, vamos viver uma vida que é totalmente contrária à palavra de Deus e no fim vai dar tudo certo. Não se engane. O texto está dizendo que ele vem e vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. 2 Coríntios capítulo 4, do versículo 4 até o versículo 6, se você quiser eu posso lhe passar essas referências depois, mas diz: o Deus desta era, Satanás, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Sabe, todos aqueles que olham para Jesus e dizem assim: não, Ele não é Deus, ou não há salvação em Jesus, não há esperança em Jesus, é porque essa pessoa foi cegada, essa pessoa está cega pelo Deus dessa era, por Satanás. E isso para que essa pessoa não veja a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é o próprio Deus. O texto segue, o versículo 5 vai dizer: mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. O que Paulo está falando aqui, é que a salvação não está naquele que prega, mas está no próprio Deus, está no próprio Jesus, que aquele que prega, aquele que leva essa mensagem do Evangelho, não é nada mais do que um escravo daqueles a quem ele prega, por amor a Jesus. E essa deve ser a nossa postura. É por isso que nós pregamos, é por isso que nós ensinamos, é por isso que nos envolvemos, é por isso que devemos nos doar uns pelos outros, porque somos escravos do nosso irmão. Por quê? Porque é isso que o nosso Senhor espera de nós. Se agirmos de forma diferente disso, é bem provável que estamos cegos pelo Deus dessa era. Pois Deus, diz o versículo 6, ainda em 2 Coríntios 4, pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, lá no Éden, Ele mesmo, esse mesmo Deus, brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Você quer conhecer a glória de Deus? A glória de Deus está na face de Jesus Cristo. Então o conheça, o procure. Não confie nas suas experiências, não confie nas suas ideias, não confie naquilo que você simplesmente ouve. Vá para a palavra, porque é ali que está relatado, é ali que está a perfeita expressão de quem Jesus é, logo, quem Deus é. Eu não sei se você se lembra, acho que eu não vou ter nenhum exemplar aqui, mas início do ano passado, não lembro se foi no início, mas em algum momento do ano passado, foi no início desse ano, enfim, diferente, nós fizemos um bloquinho de anotações da igreja, que foi vendido abaixo do preço de custo, só para abater parte do valor. Mas na capa desse bloquinho de anotações tinha uma frase, de um grande homem de Deus, já falecido, que dizia assim: não existe nenhum cristão verdadeiramente útil se ele não for um leitor da palavra de Deus. Não existem atalhos para a santidade.
Não existe como conhecer a Deus por outra forma senão através de Jesus. E Ele deixou a sua palavra. O próprio Evangelho de João, no final do capítulo 20 e também no final do capítulo 21, vai dizer: essas coisas foram escritas para que vocês crescem e soubessem que têm a vida eterna. Muito mais poderia ser escrito, mas não serviria. Não teria lugar onde guardar tudo aquilo que Jesus fez. Mas aquilo que foi escrito é o suficiente para que nós venhamos a crer. Se há muito mais, será que não deveríamos ler aquilo que foi escrito? Porque às vezes nós oramos e dizemos assim: Senhor, eu quero mais de Ti, mas aquilo que tem não busca. Estamos encerrando o ano. Como é que está o seu plano de leitura? Esses dias eu brinquei com alguns irmãos que estavam dizendo assim: pastor, a gente está ralando aqui para chegar no final, mas vai dar. Eu perguntei, né? E aí, vai dar? Não, vai dar. Aí eu brinquei com eles assim: cuidado, né? Deus manda o Covid para vocês terminarem de ler. Falei brincando, Deus levou a sério comigo, né? Mas estou em dia. Pela graça de Deus, se Deus quiser, vou terminar a leitura. Lembrando que haverá uma recompensa, um brinde especial para aqueles que lerem. Sabe, mas esse exercício não é uma barganha, não é uma troca. Quer dizer então que estão me comprando para eu ler a Bíblia? Não. Mas é encorajando você a fazer um exercício que vai revelar um pouco sobre a sua alma. Vai revelar um pouco sobre o seu coração. Porque se nós afirmamos que somos o povo da Bíblia, se nós afirmamos que verdadeiramente somos crentes, que cremos no Deus da palavra, que crença é essa? Que eu não dedico 3 a 4 versículos por dia, essa é a média, para ler a Bíblia no ano. Eu sei que tem dias que são mais corridos, eu sei que tem dias que simplesmente não dá. Mas o problema é, quando a gente chega lá no final do ano e percebe assim: puxa, eu não passei nem do Pentateuco, li só 5 o livro. Será que realmente não deu? Tantos dias do ano não deu? Como vamos conhecer mais a Deus? Como conheceremos mais sobre a obra do Espírito, se não irmos à Sua palavra? O Espírito vem para convencer o mundo do seu pecado. E o que é pecado? Não crer em Cristo. Pecado não é simplesmente adulterar. Pecado não é simplesmente falar palavrão. Porque aquilo que sai da nossa boca é do que o nosso coração está cheio. Então o que tem saído da sua boca? Pecado não é simplesmente você fazer coisas erradas ou se preocupar em fazer as coisas certas e não deixar de fazer as coisas certas. Pecado, em primeira análise, é não crer em Cristo. E como eu vou crer, como eu vou acreditar nele, como eu vou render a minha vida completamente a Ele, se eu não o conheço? É mediante a palavra, a pregação da palavra, que a fé é gerada em nosso coração. Logo, por consequência, a ausência da palavra também faz com que a fé vá embora. Então, às vezes, estamos tão fracos na fé, estamos trôpegos, estamos que nem um bêbado caindo por aí. Mas é porque não lemos a palavra, é porque não oramos, é porque estamos como os fariseus coando mosquito e engolindo camelo. Talvez deveríamos nos preocupar mais com a essência disso tudo. Creia em Cristo. O Deus que se fez carne, que se fez bebê, habitou entre nós. O Espírito vem para convencer do pecado. As pessoas precisam crer na obra de Jesus. E a obra de Jesus não é só a sua morte, mas também a sua vida. Filipenses capítulo 2 deixa isso muito claro. Aquele que era Deus não achou que o fato de ser Deus era algo que deveria apegar-se. Mas ele se esvaziou e, tomando a forma de servo, se humilhou e se entregou em nosso favor. Ele não apenas morreu, mas também viveu uma vida santa, justa, plena, para que na cruz acontecesse a justificação, que é Ele pegar os nossos pecados, as consequências do nosso pecado sobre a vida dele, a condenação do nosso pecado sobre a vida dele e trazer a consequência da sua vida sobre nós.
É só por isso que somos salvos. É por isso que Jesus veio como um bebê e viveu uma vida completa, até homem feito. Porque se Ele só morresse para que nós não morrêssemos pelos pecados já cometidos, nós voltaríamos a pecar e estaríamos no inferno de novo. Mas Ele viveu uma vida perfeita para que essa vida perfeita fosse imputada em nós, fosse colocada em nós, para que não precisássemos mais viver como imundos, que não precisássemos mais viver como pessoas que não conhecem a Deus. É isso que quer dizer que o Espírito vem ao mundo para convencer da justiça. Porque o próprio Jesus está dizendo: porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Tem que ser assim. Eu preciso voltar ao Pai. Eu preciso abrir o caminho. Hebreus vai dizer: Ele abriu um novo e vivo caminho. Salmo número 24 é conhecido como Salmo da Ascensão. Aquele salmo que vai dizer: abram-se, ó portais eternos. Abram-se, ó portas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É o Senhor Deus forte e poderoso. Ele é o Rei da Glória. Esse salmo retrata profeticamente a volta de Jesus aos céus. Perceba, as portas dos céus não se abririam para mais ninguém. Há uma ordem dada a essas portas: abram-se. Por quê? Porque quem está vindo é o dono. Ele volta aos céus para abrir esse novo e vivo caminho para nós. E o Espírito Santo vem ao mundo para nos convencer disso, de que precisava ser assim. Ele vem também ao mundo para convencer do juízo. Que é esse juízo? O juízo é que o Deus dessa era já foi condenado. Satanás foi derrotado na cruz. Satanás perdeu a guerra na cruz. A sua condenação eterna é questão de tempo. E enquanto isso não acontece, ele é um servo dos propósitos eternos de Deus. Os propósitos diabólicos, as intenções diabólicas são submissas a Deus, porque Deus é Senhor. Não tem como um crente ficar com medo do diabo, ou um crente ficar com medo do inferno, ao menos que não seja crente. O príncipe desse mundo já está condenado. Isso nos traz confiança, isso nos traz segurança. Nós pertencemos àquele que vence. Amém? Por último, e para encerrar, do versículo 12 até o versículo 16, nós temos a obra do Espírito, então, na vida do cristão. Primeiro ponto, a vinda do Espírito Santo. Jesus voltar para o Pai e enviar o Espírito Santo é um bem necessário. Segundo ponto, nós falamos sobre a obra do Espírito no mundo. Esse é o verdadeiro Espírito do Natal. É isso que deveríamos pregar e celebrar no Natal. O Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas há também uma obra específica do Espírito na vida do cristão. Versículo 12 até o versículo 16 diz: tenho ainda, Jesus dizendo, muito o que dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Se não tivéssemos o Espírito Santo em nós, há tanto sobre o Senhor que não seríamos capazes de entender. É claro, há tanto que nunca saberemos. Mas o que sabemos hoje, o que aprendemos hoje, só é possível pelo Espírito Santo, pelo verdadeiro Espírito do Natal, que vem a nós e nos ensina. Jesus está dizendo: eu vou para o Pai e eu volto através do Espírito Santo para que vocês possam entender, porque não é só sobre as coisas de fora, mas é sobre o estar dentro de vocês. E esse Espírito é o Espírito da verdade. No capítulo posterior, capítulo 17, versículo 17, Jesus, orando pelos seus discípulos, vai dizer: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, quando
A gente confia nas nossas experiências. Quando a gente confia nas nossas ideias e não na palavra da verdade, não estamos sendo guiados pelo Espírito. Porque o Espírito é o Espírito da verdade. E a Tua palavra, Senhor, é a verdade. Qual é o caminho seguro para sabermos se foi o Espírito que nos mostrou? Se é o Espírito que está nos falando? É a palavra. Mas como eu vou saber disso se eu não leio a palavra? Como eu vou saber disso se leio para completar o plano? E não de fato para ter a palavra transformando o meu coração. É por isso que muitas pessoas são enganadas, convencidas, são levadas por todo o vento de doutrina. São enganadas e levadas, arrastadas por costumes de homens. Porque não têm o conhecimento da verdade. Precisamos disso. Precisamos da palavra. Essa é a obra do Espírito na vida do cristão. Você é crente, meu irmão? Você é crente, um crente bom? Pois o Espírito vai te levar à verdade. O texto diz que Ele os guiará, Ele nos guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Não existe uma competição aqui dentro da Trindade. Não existe ciúmes. O Espírito Santo eu só vou quando Jesus sair, senão não vou. Quero exclusividade. Não. Há uma harmonia, há uma unidade na obra de Deus aqui manifestada na sua Trindade. O ministério do Espírito Santo, como diz Hernandes Dias Lopes, é como um ministério de holofote. Quem de nós aqui está olhando para a luz? Ninguém está olhando para a luz. Mas se nós apagarmos as luzes, não veremos nada. O objetivo da luz é mostrar outra coisa, e não ela mesma. Você não liga a luz na sua casa de noite e fica olhando para a luz. Pois esse é o ministério do Espírito Santo. É para revelar quem Jesus é. E isso através da sua palavra. Essa é a obra do Espírito Santo na vida do crente. É guiar o crente a toda a verdade. Então vamos lá, o ano está terminando, mas outro vai se iniciar. E vai iniciar do mesmo jeito e terminar do mesmo jeito se a palavra não tomar um lugar diferente nas nossas vidas. Se não nos permitirmos sermos levados, guiados pelo Espírito ao lugar que Ele nos quer levar, que é o conhecimento de toda a verdade. O Espírito nos ensina aquilo que o próprio Jesus nos ensinou. É Ele que nos faz lembrar dos ensinamentos de Jesus. É só assim que permaneceremos firmes na sua verdade, na sua palavra. É o Espírito que convence, que nos traz a convicção da esperança que temos em Cristo. Da esperança de que Ele vai voltar para nos buscar. É o Espírito Santo que já estava trabalhando nos discípulos e Jesus já dizendo para eles ali no versículo 16: mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. É como se Jesus estivesse dizendo assim: talvez vocês não estão acreditando em tudo isso que eu estou falando, mas daqui a pouco vocês não vão me ver. Eu vou morrer como eu já tinha ensinado para vocês, como Ele vem ensinando desde o início do seu ministério. Daqui a pouco vocês não vão me ver, mas mais um pouco vocês me verão de novo. Eu vou morrer e eu vou ressuscitar. E aí eu vou voltar para o Pai. E então esperem, porque o Espírito Santo virá. É isso que nós encontramos no Natal. É por isso que podemos e devemos celebrar um verdadeiro Feliz Natal. Porque o Espírito não nos abandonou, não nos deixou órfãos. Ele veio a nós. Ele nos tomou por inteiro. Diante dessas verdades, nós precisamos entender que Jesus prometeu e enviou o Espírito Santo, não como um substituto inferior, mas Ele é o próprio Deus que vem a nós.
Efésios, capítulo 4, do versículo 4 até o 6, vai dizer: há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. O nosso relacionamento não é mais apenas Deus sobre nós, a sua autoridade. O relacionamento que nós temos com Deus hoje não é mais apenas Deus por meio de nós, a sua ação através de nós. O nosso relacionamento é também Deus em nós. É o seu caráter sendo manifestado através das nossas vidas. É assim como Cristo, temos o seu próprio Espírito, devemos manifestar quem Deus é. A forma como nós andamos, falamos, a forma como resolvemos, decidimos, a forma como sonhamos, planejamos, a forma como gastamos, economizamos, tudo isso deve revelar quem Deus é. Porque é assim aqueles que vivem no verdadeiro Espírito do Natal. É o Espírito Santo que abre os olhos do coração para que o mundo perceba que está perdido. Você percebeu que estava perdido? Foi o Espírito Santo que abriu o seu coração. Não foi você que um dia disse: hoje eu vou mudar. É o Espírito Santo que te convenceu. É o Espírito Santo que santifica o povo de Deus. É o Espírito Santo que ensina o povo de Deus a continuar vivendo na verdade, que guia o povo de Deus a toda a verdade. É Ele que ensina e muda a postura do coração, e não apenas traz uma melhora, uma mudança moral no nosso comportamento. Entenda, o Espírito do Natal não é sobre uma ética, uma moral mais elevada. O Espírito do Natal é sobre uma mudança no nosso coração. É sobre podermos celebrar um feliz Natal, porque teremos a felicidade eterna junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, alegrem-se, é Natal. O nosso Salvador, Cristo, o Senhor, nasceu. Vamos orar? Eu quero orar por você e quero pedir para que você se coloque em pé. Após a oração nós vamos cantar e vocês já não me verão mais. Em breve me verão de novo. Ai, ai. Foi inevitável, me perdoem. Amados, que possamos levar essa verdade em nossos corações. Que possamos meditar nisso que nós ouvimos. Nós não estamos em desvantagem, porque Jesus não está entre nós hoje. Foi um bem necessário, nós estamos melhor. Nós temos Cristo em nós. Nós temos a possibilidade, o desejo, o dever de buscar sermos cheios do Espírito Santo. Não só ter Ele presente, mas presidente na nossa vida. Dono de tudo. Se afirmamos que temos o Espírito, que também andemos no Espírito. Esse é o verdadeiro Espírito do Natal. Não é sobre uma época que nós estamos mais inclinados à bonança, à bondade, à compaixão, mas é sobre um coração que é transformado por isso. Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Eu quero te agradecer, Senhor, porque tu nos trouxe aqui essa noite para meditarmos a respeito do Espírito do Natal, o teu Espírito Santo, que muitas vezes é negligenciado por nós. Muitas vezes nós olhamos para a obra de Cristo, entendemos que Jesus morreu por nós e que isso traz perdão para os nossos pecados. Nós entendemos que Ele foi para o céu e que vai voltar para nos buscar. Mas nós esquecemos que Ele enviou o Seu Espírito, que o próprio Deus hoje habita em nós, que somos casa de Deus e que devemos viver uma vida digna do chamado que recebemos. Que o verdadeiro
puro, santo Espírito do Natal esteja em nós e trabalhe nas nossas vidas. Espírito Santo, completa a tua obra em nós, porque sem ti será um infeliz Natal, mas contigo o mais feliz de todos. Senhor, nós estamos aqui essa noite reunidos para celebrar. É verdade que imprevistos tornaram essa noite diferente da forma como nós tínhamos planejado, mas nós cremos que o Senhor a tornou da maneira que o Senhor designou. Confiamos em Ti. Pedimos a Deus que mais do que sair daqui julgando se gostamos ou não do que ouvimos, que possamos buscar o Teu Espírito e que Ele nos guie à verdade e nos guie a toda a verdade. Eu peço a Deus que o Senhor guarde a família dos meus irmãos, guarde a saúde dos meus irmãos, e que ainda hoje nós possamos continuar celebrando o Natal, celebrando o Teu nascimento, celebrando o nosso Salvador que nasceu, celebrando a nossa esperança que nasceu, celebrando a nossa paz que nasceu. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado porque nós podemos celebrar, o Senhor abriu os nossos olhos para celebrar isso da maneira correta, com alegria, com descanso em nossas almas. Muito obrigado, Senhor. Eu oro a Deus e peço que Tu, Espírito Santo, nos persevere nessas verdades e que o Teu Espírito Santo encha as nossas vidas. O Teu Espírito Santo que tem poder para salvar aqueles que ainda estão perdidos, aqueles que ainda não foram convencidos do pecado, da justiça e do juízo. É esse Espírito que nós oramos. Que o Senhor encontre e alcance os nossos familiares que ainda não Te conhecem, os nossos amigos e até mesmo aqueles que congregam conosco. Que haja regeneração, que haja novo nascimento, isso para a glória do Senhor. Da mesma forma nós pedimos que o Teu Espírito nos leve a cantar, a proclamar, de tal forma que o mundo possa ver a Tua glória. Que o nosso testemunho seja para a Tua glória. Em nome de Jesus, nós oramos assim. Amém.
Glória a Deus. Queridas,